Olá, pessoal. Eu tenho uma palavra de Deus para tua vida e para mim tá sendo um pouquinho difícil. Tentei fugir do meu chamado, do propósito de Deus para minha vida. Eu gravei alguns vídeos há um ano e pouco e eu não aguentei continuar por várias questões. Eu parei de gravar. Só que o Senhor continua me dando mensagens para mim compartilhar, Ele continua falando comigo e Ele falou para eu compartilhar com vocês. Então, estou aqui por obediência mesmo, porque eu não sei lidar com as redes sociais, eu fugi disso aqui, mas o Senhor tem compartilhado tanta coisa linda comigo do reino do céu, sabe? Que não pode parar em mim. E Ele tem falado: filha, fala do meu amor para as pessoas, leva a palavra adiante, fala daquilo que eu tenho feito na tua vida. E eu vou começar falando de uma palavra, eu vou continuar da onde eu parei. Ele me deu uma palavra lá no livro de... tá no livro de João, e fala sobre Pedro, né? Sobre o tanto que Deus amou Pedro ao ponto de não abandoná-lo, de não desistir de Pedro. E é muito lindo esse amor de Jesus por Pedro e por todos os outros discípulos. E aí Deus me deu essa mensagem, queimou no meu coração, porém eu não consegui mais gravar os vídeos. E então eu parei, acabei não gravando essa mensagem. Só que aí ele falou no meu coração novamente que eu deveria continuar da onde eu parei, recomeçar. Então eu vou estar compartilhando com vocês. Não tá sendo fácil, gente, mas releva, porque é meu primeiro vídeo depois de muitos dias, algum ano, tem um ano já. E também antes eu só gravava áudio, era eu falando só a minha voz. E agora eu tô aparecendo porque eu creio que é assim que tem que ser. E quando eu pedi confirmação a Deus, por mais que Ele fala no nosso coração, fala através de outras pessoas, a gente fica com tanta insegurança, a gente olha para nossas mãos e acha tão pouco que temos, sabe? Só 5 pães e 2 peixinhos parece ser tão pouco. A gente olha assim e fala: Senhor, não é capaz de alimentar uma multidão, não é capaz de matar a fome de ninguém. Aí é onde Jesus fala de fato: tudo que nós temos é pouco, muito, muito pouco. Mas é sobre o pouco que a gente entrega nas mãos dele, e ele multiplica, e ele faz acontecer, e ele alimenta as pessoas, não sou eu. É através da minha vida que eu creio que ele vai estar levando alimento para outras pessoas, que ele vai estar trazendo restauração, cura. Eu creio sobre as palavras dele sobre minha vida. Não é fácil estar aqui fazendo isso, mas eu quero ser obediente à voz do Senhor, eu quero ser obediente a Ele, porque uma coisa que me confrontou muito foi que, sabe, eu amo o Senhor, amo o Espírito Santo, sou apaixonada pelo Espírito Santo. E aí uma pregação que eu ouvi recente, aí a pessoa falou bem assim: você que tem falado que é apaixonada pelo Espírito Santo, na palavra diz que se a gente é amigo do Espírito Santo, na verdade, tipo assim, eu me considero uma amiga do Espírito Santo, e eu sou. Porém, Jesus disse-me assim: se és meu amigo, faz o que eu mando. Então, essa palavra me confrontou muito, porque quantas das vezes a gente abre nosso coração e fala para Deus, estamos sendo sinceros e genuínos, a gente fala: Espírito Santo, eu te amo, tu é meu amigo. E quando ele fala assim: vai lá e entrega essa mensagem, vai lá e faz isso, e a gente vai lá e retrocede, a gente sente medo e a gente não obedece. Então, eu quero ser conhecida no céu por Deus, pelo Espírito Santo, como amiga dele. Eu quero que ele olhe pra mim e veja que eu fui obediente à palavra, por mais que eu fui tremendo, com medo, com muita insegurança, mas eu obedeci. E a palavra diz, lá em João, que Jesus, depois de ter... Foi aqui, João, capítulo 6, verso 16. Que Jesus, eu não vou ler, mas eu vou explicar aqui. Aqui está falando sobre quando Jesus, depois de ter ressuscitado, morreu, ressuscitou, e ele foi ao encontro dos discípulos lá na praia, onde eles tinham voltado para pescar. Ele foi encontrar com os discípulos novamente.
E isso falou tanto no meu coração, porque aqui foi Jesus dizendo para os discípulos, principalmente para Pedro: eu não desisti de você. Pedro, muitos sabem da história de Pedro, que Pedro negou Jesus. Todos os discípulos abandonaram Jesus, mas Pedro negou e se cumpriu o que Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Ele não acreditou, porque ele amava tanto Jesus que ele não aceitou. Na verdade, ele não imaginou que ele poderia negar Jesus. Porém, ali era um Pedro antes de receber o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Então, Jesus apareceu para ele, depois dele já ter negado, e perguntou para ele assim: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus respondeu mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele respondeu. Pela terceira vez, quando Jesus perguntou, ele se entristeceu, mas Jesus só queria que ele lembrasse que ele negou, porém Jesus estava ali novamente, dando a oportunidade deles ter um diálogo. E Jesus, é como se Jesus estivesse falando bem assim: tu me negou, mas eu te perdoo. Jesus entendia que Pedro estava passando por um processo. Jesus não estava julgando ele. Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez, porém foi necessário Jesus perguntar. Era como se fosse curar Pedro até da tristeza que estava no seu próprio coração. E é muito lindo ver esse reencontro de Jesus com Pedro. E aí Jesus, depois dele falar assim, aí por fim, Pedro fala assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tipo, independente do que eu fiz, independente de ter te negado, tu sabes de todas as coisas. Jesus sabe. Jesus sabe que Pedro o amava, que Pedro ama, independente de ter negado. E aí, aonde eu quero chegar? Na mensagem que o Espírito Santo quer que eu entregue pra você. É que se você está pensando em desistir da sua vida, não desista. Não desista. Não desista de viver, não desista de sonhar, não desista dos seus projetos, não desista. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele quer que você, se você não tem ainda um relacionamento com Ele, se você vive uma vida sobrecarregada, tem te cansado essa vida, muitas das vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, porque estamos olhando demais para as coisas dessa terra, e a gente acaba mesmo se sufocando. Mas Jesus diz que a gente deve olhar para Ele, assim como Pedro, quando também estava no alto mar com os outros discípulos, e Jesus estava vindo sobre as águas, e eles ficaram com medo, mas Pedro teve a iniciativa de querer ir até o encontro de Jesus. Pedro, muito corajoso, falou assim: Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir até você. Ele foi corajoso ao ponto de ir. Imagina só, Pedro indo sobre as águas ao encontro de Jesus. Porém, quando ele estava prestes a chegar a Jesus, vieram os ventos e as ondas muito fortes, e Pedro desviou o olhar de Jesus. Muitas das vezes na nossa vida é assim também, na minha e na sua. Quantas das vezes a gente desanima porque vem as lutas, vem as provas, vem os ventos, a tempestade, e a gente tira o olhar de Jesus, a gente fica cabisbaixos, a gente fica pensando demais no problema, a gente fica pensando: como é que vamos dar conta de pagar tantas contas? Como é que vamos dar conta de levar tantos fardos? Mas Jesus disse que o fardo dele é leve. O jugo dele é leve. Os fardos de Jesus é suportável, a gente suporta levar. Não é que não existe fardo, existe, mas são leves. Se os seus fardos estão pesando nas suas costas, não são seus, não é os fardos que você deve levar, porque os fardos de Jesus é leve. Pega esses fardos que não são seus, são fardos que as pessoas colocaram sobre seus ombros, ou até você mesmo pegou achando que tinha que resolver tudo, tinha que ser tudo perfeito. Tire dos seus ombros, seja uma pessoa leve, pega os fardos de Jesus, deixa Jesus conduzir o teu caminho, deixa Ele te mostrar a verdade. Jesus é a verdade. Quando você tem um encontro real com Ele, anda nele, permanece nele, Ele vai libertando a nossa mente, porque às vezes a gente está tão focado nas coisas dessa terra que a gente não consegue ser liberta. A gente é salvo, mas não é liberto em Jesus, e Ele quer nos dar a liberdade, Ele quer que a gente seja livre no Espírito Santo dele. As coisas deste mundo é passageira, as coisas desse mundo só deixam a gente triste. Não é que a gente não vai viver as coisas que existem neste mundo, ignorar as contas que tem para pagar, ignorar os ventos, ignorar a tempestade, não. Mas a gente deve focar em Jesus, acreditar que Ele está conosco em meio a todos os problemas, pegar os fardos de Jesus, não pegar todos os fardos e colocar sobre os nossos ombros, ser leves e acreditar que Jesus está conosco. Não tire o olhar dele, continue focado em Jesus, continue olhando para Ele, não desiste da sua vida. Existe
algo muito, muito importante de que você eu quero que você saiba nessa mensagem, é que você não pode desistir de viver, não de vegetar, não de sobreviver. Por muito tempo da minha vida eu vivia sobrevivendo, uma vida cansada, uma vida cheio de cansaço na alma, sabe? Cheio de ansiedade, cheio de crise de ansiedade. O Senhor não quer isso pra mim nem pra você. Ele quer uma libertação aqui dentro. Será que você pode entender isso? Será que você pode entender que o Senhor veio pra te libertar e não só pra te salvar? Será que você pode entender isso, que o Senhor, o teu Deus, o teu Senhor está sobre você, está em você, o Espírito Santo que habita em você. Ele quer que você tenha uma vida plena. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se a vida que você está tendo não é em abundância, não quer dizer que você vai ter riquezas, que você vai ter muito dinheiro, que isso também é bíblico, isso também eu e você podemos ter, mas uma abundância de vida, alegria, vida no Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é justiça, paz e alegria. E muitas das vezes a gente não tem paz, não tem alegria, não tem justiça no Espírito Santo. Não tem. Vivemos tão focados nas coisas dessa terra. Aí vivemos sobrevivendo. Não vivemos verdadeiramente o Evangelho, não vivemos verdadeiramente Cristo. O Senhor tem coisas novas para a gente, Ele tem coisas novas para nos revelar, para nos entregar. Mas a gente precisa continuar olhando para Ele, precisamos nos relacionar com Jesus, caminhar com Ele, precisamos confiar nele, precisamos abraçar esse amor, esse cuidado de Deus sobre nossas vidas. Precisamos acreditar que o Senhor está conosco todos os dias e parar de olhar tanto para as coisas deste mundo, focar em Cristo. Tudo que Ele tem pra gente, Ele vai nos entregar, mas precisamos confiar nele, caminhar com Ele. Ele tem falado muitas coisas comigo que eu vou estar compartilhando com vocês em outros vídeos também, mas outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aqui, o Senhor me falou. Fala pra elas não desistir. Não desista do seu casamento. Se tem uma palavra de Deus sobre o seu casamento, não desista dele. Não desista de criar os seus filhos na presença do Senhor. Se tem palavras, promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, não desista dos seus filhos. Não desista de gerar, mulher. Você que quer engravidar, você que quer ter o seu fruto, um filho, não desista. Se tem palavras de Deus sobre a sua vida, acredita, creia e permaneça confiando no teu Deus. Não desista, porque Ele vai te honrar. Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para você. Se você permanecer confiando nele, se você permanecer nos processos que Ele te colocou, que Ele permitiu que viesse até você, não desista de gerar, não desista. Ele vai te honrar. Ele vai te dar tudo aquilo que Ele te prometeu. Não desista. Não desista. Às vezes a gente está tão focado nas coisas dessa terra e as coisas que a gente deve persistir, que o Senhor quer que a gente continue buscando, a gente desiste facilmente, né? É muito fácil largar o marido, o casamento quando já não tá muito bom, é muito fácil largar a criação dos filhos, cansa de tentar educar da nossa forma, criar nos caminhos do Senhor, a gente abre mão, a gente desiste, já tentou tanto gerar, mas nunca vem, ou quando vem não é da forma que a gente imagina, e percas, e aí isso vai desanimando. Não desista, você precisa confiar no teu Deus. Se você tem uma palavra dele sobre a sua vida, você não pode desistir, você precisa confiar que ele vai cumprir. Não desista de nada que o Senhor te prometeu, das promessas dele sobre a sua vida. Ele é um Deus que cumpre, que vela para cumprir a sua palavra. E essa é a mensagem. Não desista de viver mesmo no Espírito Santo, não sobreviver, não viva como o mundo vive. O Senhor quer que a gente tenha vida em abundância, quer que rios de águas vivas fluem da gente, sabe? O Espírito Santo quer fluir, quer trazer alegria, quer trazer paz. Ele quer trazer o reino dele pra gente. Uma revelação que o Espírito Santo me deu, que eu achei a coisa mais linda do mundo, é que o reino dele é o Espírito Santo em nós, sabe? Quando Jesus fala aquelas parábolas assim, o reino dos céus é semelhante, várias parábolas, Jesus fala isso. E muita gente, até eu mesmo, não entendia. Dá a entender que o reino do céu é lá em cima. É como se Jesus estivesse sentado e a multidão perguntasse: e aí, Jesus, como é o reino? Já que ele veio do céu, né? Mesmo ele estando lá como um homem, mas ele veio do céu. Ele estava como homem, mas ele era Deus lá no céu, e depois de toda a sua glória, estava como homem, mas ele conhece o céu, ele sabe tudo que existe no céu. Então é como se as pessoas curiosas perguntassem: e aí, Jesus, como é lá no céu? Me conta. Aí ele fala assim: o reino dos céus é semelhante. Aí ele traz o céu, tudo de fato que é lá,
é semelhante, aí fala o que a gente já tem aqui, que é o Espírito Santo. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é paz, alegria. O reino dos céus é os frutos do Espírito Santo. O reino dos céus é o Espírito Santo que está em nós. O reino é o próprio Jesus. Se ele é o teu governador, se ele está sobre a sua vida, se você aceitou ele, se ele é o Senhor da sua vida, ele é o reino na terra, o reino do céu que está na terra, através do Espírito Santo. Então, ele quer que a gente tenha acesso ao Espírito Santo, ao reino. Paz, justiça, alegria, tá tudo disponível para mim, para você aqui hoje. Não queira ser feliz quando estiver no céu, não deixe para ser feliz. Quantas pessoas deixando para ser feliz quando morrer e for pro céu? Quantas pessoas vivendo aqui uma vida infeliz e dizendo, tá bom, quando eu for pro céu, eu vou ter tudo que eu não tive aqui. Não. O Espírito que está no céu, que habita no céu, está aqui e está dentro de mim e de você que crê em Jesus, que aceitou ele como um único e suficiente Salvador. Então, apodera dessas coisas do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, do que o Espírito Santo pode nos dar. Apodera na sua vida, sabe? A partir de hoje, se você não tem um relacionamento com o Senhor, busca ele, busca por um relacionamento, comece devagarzinho, tá sem forças, só não para, só não desista, mas continue buscando, continue buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, continue buscando ao Senhor. Não desiste fácil das coisas. Continue crendo que o Senhor está no controle de tudo, que o governo de tudo ainda está sob o domínio de Deus. Por mais que esse mundo aqui já é do maligno, o reinado de Deus está sobre nós. Eu e você pertencem a ele. Satanás não tem poder de tocar se o Senhor não permitir. Então, continue a viver. Viva de verdade. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês. Amém?